E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é os dias de uso deste aparelho aqui. 12 dias de uso do Samsung Galaxy M32. A minha opinião a respeito da utilização desse aparelho no dia a dia. Vocês viram que ele tá bem sujo aqui, ó. Quanta digital, né, que ele pega, né, esse fundo brilhante aqui dele, né. Bonito acabamento, tá, gente? Quando eu falo dos dias de uso de um aparelho, é porque eu coloquei o chip nele e eu estou testando e eu testo no dia a dia o aparelho, tá, gente? Quando eu não trago um determinado vídeo, por exemplo, eu fiz teste com um determinado aparelho, mas eu não fiz os dias de uso porque eu não utilizei ele no dia a dia, então não tem como eu fazer esse tipo de vídeo, tá? Esse tipo de vídeo é na prática, tá, gente? Não é achismo, certo? Então, vamos lá para os dias de uso desse aparelho. Eu fiz uma colinha aqui desse lado, eu vou falar alguns itens para vocês que eu pontuei, né, a respeito desse aparelho. O primeiro item é que ele é um aparelho muito estável, tá? Não tem problemas de travamento com aplicativos, incompatibilidade com aplicativos, com exceção, né, que isso pode acontecer com qualquer aparelho, quando existe um bug no aplicativo, quando você executa ele cai fora, né, isso então, quando é um bug do aplicativo, isso é algo à parte. Mas em relação à compatibilidade, à estabilidade, é um aparelho sem problema algum, é um aparelho 100% estável e sem travamentos, tá? E, por exemplo, quando você vai trocar entre apps também, não tem problema algum. Você fecha um aplicativo, abre ele novamente, sem problema algum, ou seja, é um aparelho muito estável. Aí vão me perguntar, mas ele roda os principais aplicativos, jogos? Os jogos eu não testei ainda, eu vou testar ainda os jogos, ainda vou testar os jogos com esse aparelho, tá? Eu ainda vou dar minha opinião a respeito, fazer um resumo de jogos e tudo mais. Mas, e outra, esse aqui é o primeiro vídeo dos dias de teste. Ainda muito provavelmente eu irei fazer um segundo vídeo de dias de teste, onde irei englobar aí minha opinião a respeito dos jogos. E respondendo a parte dos principais aplicativos, eu rodo nele o Gmail, o Instagram, o WhatsApp, Telegram, certo? O Twitter. Então, os principais aplicativos que eu preciso, ele roda com maestria, sem problema algum, tá? Quando você troca entre apps, você, por exemplo, precisa... Às vezes o Instagram tem um pequeno bug que não mostra o número de curtidas, tá? Então aí você encerra, abre de novo, aí ele vai lá e abre novamente, aí mostra as curtidas, mas isso é um bug do Instagram. Mas ele faz isso sem problema, você fecha, abre de novo, sem problema nenhum quanto a rodar os aplicativos, tá, gente? A bateria, vocês vão me perguntar quanto tempo, né, dura a bateria para esse aparelho. Eu fiz aí um primeiro teste e foi até que bem, né? Ele ficou fora da tomada cerca de 3 dias inteiros, né? Mais metade de um dia, né? Somando aí o tempo de tela, um pouco mais de 9 horas aí de tempo de tela ligada. É um bom tempo? Sim, para um aparelho de 5.000 mAh e rodando um G80 da MediaTek, eu vejo que ele está muito bem otimizado, né? Então, tá dentro aí do padrão do mercado aí, para você poder utilizar o aparelho aí com folga, sem precisar carregar o seu carregador para toda hora estar conectando ali na tomada. Então ele tem sim um bom rendimento da bateria. A tela é um outro fator que o pessoal gosta muito de saber, né? Ele tem uma tela Super AMOLED e uma tela muito brilhante, mesmo com o sol, mesmo com aquele sol do meio-dia, né, em cima da tela, ele tem uma tela muito brilhante. Você não precisa se esforçar ou fazer ali uma sombrinha para poder ver a sua informação, ou até mesmo ir debaixo de uma árvore para poder enxergar ali o que está acontecendo, né? Então, muito tranquilamente, mesmo com o sol em cima, né, você não vai ter dificuldade nenhuma de ver a sua tela. O som, pessoal, o som eu vejo que para você, quando você faz uma ligação, recebe uma ligação, faz uma gravação de áudio para o WhatsApp, para o Telegram, ele tem uma qualidade muito boa. Digamos que a qualidade desse aparelho é um pouco inferior ao do A71, que para mim é um dos melhores que eu já testei. A qualidade dele é muito boa, você não vai se decepcionar, é um áudio aí limpo, claro, que você vai conseguir entender perfeitamente
tudo o que você gravar e tudo o que você quiser ouvir, né? O alto-falante também dele é muito bom, né? Porque para você ouvir também, né? Você não tem grandes dificuldades, né? E ele tem um som alto, não é baixo, tá, gente? É alto o som dele e muito agradável, tá? Então, quanto a isso, você não vai ter dificuldade nenhuma. Isso tudo, pessoal, é o meu uso, né, que eu classifico aí no aparelho. Ele já vem com o Android 11 e certamente irá até o 13. Por que eu falo certamente? Porque a Samsung pode mudar da noite para o dia a sua política de atualização. Eu acredito que esteja programado para esse aparelho 2 atualizações de Android, que seria o padrão da Samsung, tá? Esperamos que vá até o 13 então, né? Em resumo agora, no finalzinho desse vídeo, eu falo para vocês que é um aparelho completo. Por que completo? Ele vem com NFC e a pasta segura. Ah, então quer dizer que ele não tem o Core da One UI? Isso mesmo, ele não tem o Core da One UI, então aí vai agradar a muitas pessoas, porque tem gente que eu vejo que quando pega, por exemplo, um M51, um M31, um M21S, fala assim, ah, mas ele tem o Core, então eu não vou pegar, ai que ruim, porque ele tem o Core. O Core, ele tira algumas funcionalidades e uma funcionalidade principal que o pessoal sempre pede é a pasta segura, que não tem para aqueles aparelhos que tem a One UI Core. Já esse aparelho aqui, para mim, foi assim uma surpresa quando eu peguei. Eu achei que ele vinha com a Core, né? Aí quando eu peguei, eu testei até no unboxing, eu falei, nossa, ele não vem com o Core, né? Que legal, então quer dizer que ele tem pasta segura. Aí algo que me surpreendeu também é que ele tem NFC, por isso que eu falo que ele é um aparelho completo, tá, gente? E não tem um custo tão alto quanto, por exemplo, um M51, um M62, então ele vai ter um custo um pouco menor, tá? Eu vejo esse aparelho com um excelente custo-benefício pelo que ele pode proporcionar para vocês. E todo aparelho da Samsung, claro, né, ele sai com preço muito alto, mas depois de um tempo aí, se você esperar entre 1 a 3 meses, o preço ele já vai ter caído bem pra caramba aí, dependendo do aparelho 50% às vezes, né? Então aí fica valendo a pena você adquirir um aparelho desse aqui. É um aparelho para quem quer utilizar no dia a dia? Sim, você vai conseguir, por exemplo, fazer igual um S20 Fan Edition. Eu sempre cito o S20 Fan Edition, que é um aparelho que tem um grande destaque pela sua categoria, né? Em relação a esse aqui, por exemplo, que é um aparelho intermediário, né? Ele vai fazer a mesma coisa com o S20 Fan Edition? Vai! Ele vai fazer a mesma coisa, vai ter um tempo de resposta um pouquinho maior, né? Porque ele tem um processador um pouquinho mais modesto, mas ele vai fazer a mesma coisa que um S20 Fan Edition. Se bobear, dependendo do caso, até uma bateria um pouquinho melhor, né? O rendimento da bateria um pouquinho melhor em relação ao S20 Fan Edition. Claro que ele vai perder no processador, certo? E nas câmeras ele vai ser um pouquinho inferior nas câmeras traseiras. Câmeras do S20 Fan Edition, as câmeras traseiras são melhores em relação a esse aparelho. Mas eu falo, esse aparelho aqui não faz feio em momento algum. Eu estou testando ele, ele me lembra muito o A22 que hoje está com a minha esposa. Esse aparelho é o M32 e eu estou gostando muito de testar esse aparelho, tá, gente? Ele me lembra não somente o A22, ele me lembra muito o M21S, o M31, o M51, certo? Me lembra muito porque é um aparelho da linha M, né? Então não tem como, né, você falar assim, ah não, ele é bem diferentão, bem... Não, ele lembra muito por causa do jeitão dele, né? É algo assim que é o tempo de uso, convívio com o aparelho, você fala, pô, esse aparelho aqui tá muito parecido com aquele, por quê? Porque esses outros aparelhos que eu testei, eles têm assim um bom rendimento, uma boa performance, e são aparelhos aí que valem a pena. A linha M hoje, no modo geral, vale a pena? Sim, vale a pena porque a Samsung ela consegue entregar, né, entregar uma boa performance em bateria em relação a esses aparelhos. Eu até fiquei meio intrigado com esse aparelho aqui, pô, um M32, né, em relação ao M31 teve um downgrade, mas se você mexendo isso aqui, quando eu falei do M32 em relação ao M31, né, das diferenças, eu não havia testado esse aparelho ainda, tá? O M31 pode ser melhor em alguns aspectos, sim, mas esse aparelho aqui, se eu fizer um teste isolado desse aparelho bacana. Se eu fizer com o M31,
Posso encontrar as diferenças? Posso ver que o M31 tem algumas vantagens em relação a esse? Sim, mas não tira a credibilidade do aparelho que a Samsung está entregando. Eu vejo que o aparelho ele está muito bom, certo? Se eu fiz alguma crítica negativa em relação a esse aparelho antes, é porque eu não havia testado. Eu tinha visto apenas especificações entre, por exemplo, o M31 e o M32, tá? Então, agora testando o aparelho e isolado, é um aparelho bacana? Sim, é um aparelho bacana, certo? Mas ele tem suas diferenças, né, em relação ao M31? Tem. É isso que eu quero deixar claro, certo, gente? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais, falou pessoal, fui!